Olá pessoal, aqui é o professor Kleber, bem-vindos a mais uma aula. Agora vamos estar falando um pouquinho sobre triângulo retângulo, né, e suas relações, que são 4 relações, né, explicar um pouquinho e demonstrar através de exemplos, como a gente vai fazer em nossas aulas. Então aqui é nosso triângulo retângulo. Como é que eu sei que o triângulo é chamado triângulo retângulo? Porque ele tem que ter um ângulo de 90 graus, não é isso? Dentro dele. Então todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. Os elementos desse triângulo retângulo, quem são? O maior lado dele, que é chamado de hipotenusa, né? B e C são chamados de catetos. Esse H aqui, né? Esse H aqui é chamado de altura relativa à hipotenusa, né? Altura relativa à hipotenusa, referente a esse cateto A. O N é a projeção de AB sobre a hipotenusa, né? Então a projeção desse segmento aqui, ó, sobreamento de AB, né? AB sobre a hipotenusa é N. E a projeção de AC sobre a hipotenusa é chamada justamente de M, né? E com isso nós já temos a nossa primeira relação métrica do triângulo retângulo, que diz o seguinte: o quadrado das medidas de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Grosso modo é o seguinte: seno é cateto, então ele está dizendo que a projeção desse segmento AC, que é N, vezes a hipotenusa, é justamente C ao quadrado. Assim como a projeção desse segmento AC, né, que é justamente o cateto B ao quadrado da medida dos catetos, é igual ao produto da hipotenusa vezes a sua projeção, da hipotenusa vezes a sua projeção. Então, C ao quadrado é igual a N vezes A, assim como B ao quadrado é igual a M vezes A. Essa é a nossa primeira relação. E aí podemos aqui, ó, observar ela tranquilamente dentro desse exemplo aqui, que é justamente o que? C ao quadrado é igual a 4 vezes quem? 9. Seguindo essa relação aqui, né? Porque C é essa relação aqui de AB, aqui é justamente a projeção de C e aqui é a projeção da hipotenusa, que é o maior lado. Então, C ao quadrado é igual a 36. Tiro a raiz de um lado e do outro, né? Aplico a raiz de um lado e do outro. C é igual a 6. Unidade de comprimento. Então, aqui é o valor de C dentro desse triângulo. Tranquilo? Vamos a mais uma relação, né? A segunda relação, que diz o seguinte: o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa, que esse Hzinho, é igual ao produto das suas projeções dos catetos sobre a hipotenusa, que é igual ao produto de M vezes N. Então, é essa a relação que ele traz. Como é que a gente vê isso? Através de um exemplo. Então, ele quer que calcule, né, esse H. Como é que eu faço isso? Eu vou dizer que esse Hzinho ao quadrado é igual a 4 vezes 9. Então, o Hzinho ao quadrado é igual a 36. Aplico a raiz, né, de um lado e do outro. Eu tenho que H vai ser igual a 6. Unidade de comprimento. Então, aqui eu achei meu H. Nossa terceira relação, ela diz que o produto da medida da hipotenusa e da altura relativa é igual ao produto da medida dos catetos. Não é isso? Então, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. E essas relações a gente utiliza também muito em atividades aí, exemplo. Então, como é que a gente vê isso? Aqui mais um exemplo. Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber o elemento desconhecido, que é justamente o H. Como é que eu faço aqui? Então, vai ser o quê? 5, que é a hipotenusa, vezes H, é igual aos catetos. Quem são os catetos?
os catetos é 3 e 4. Então, vai ser 3 vezes 4. Então, 5H é igual a 12. H é igual a 12 dividido por 5. Esse aqui seria o valor desse meu H. Vamos a mais uma relação, né? Nossa quarta e última, que é a mais famosa, que é Pitágoras, né? Que é justamente que define o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos dos quadrados dos seus catetos. Então, em todo triângulo retângulo é válido essa relação também, né? Além das outras três que a gente já citou aqui. Então, ele diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado de seus catetos. Pronto. Como é que a gente visualiza isso? Cada questão é uma questão, a gente tem que visualizar a questão e ver o que é que ele está pedindo. Então aqui é Pitágoras direto, porque eu tenho a hipotenusa, que eu não sei quem é, e tenho os outros dois catetos. Então qual a relação que eu vou aplicar aqui? A quarta, né? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos seus catetos, né? Ao quadrado. Então a ao quadrado é igual a 9 mais 16. 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. A ao quadrado é igual a 25. Raiz de um lado, raiz do outro. Quem é A? 5 unidades de comprimento. Mais um exemplo, triângulo retângulo, certo? Então vamos aplicar quem? Pitágoras. Nesse caso aqui, a hipotenusa é 10, então vai ser 10 ao quadrado é igual a b ao quadrado mais 8 ao quadrado, né? Seus catetos ao quadrado. Então 10 ao quadrado é 100, que é 10 vezes 10, igual a b ao quadrado, que eu não sei quem é, mais 8 ao quadrado. 8 vezes 8 dá 64. Positivo passa como negativo. Então eu tenho que 100 menos 64 é igual a b ao quadrado. 100 menos 64 dá 36. 36 é igual a b ao quadrado. Posso aplicar raiz, né? De um lado e do outro. Raiz de 36 é 6. Raiz de b ao quadrado é o próprio b. Então, 6 é igual a b ou b é igual a 6. Dá no mesmo. Vamos a mais um exemplo. Então, aqui também a aplicação de Pitágoras direto. A hipotenusa nesse caso aqui, ó. Professor, você está falando tanto da hipotenusa, mas como é que eu olho no triângulo retângulo e sei que é a hipotenusa? É sempre um ângulo oposto, né? O lado oposto a um ângulo de quantos graus? 90. Aqui, ó, você vê, ó. Aqui também. Você colocou o dedo ou a caneta aqui, ó. Ela aponta a hipotenusa, tá vendo? Então aqui vai ficar como 15 ao quadrado, c ao quadrado mais 12 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225, igual c ao quadrado mais 144. Então eu vou ter o que? 225 menos 144. Isso daqui igual a meu c. Então a gente tem 81 igual a c ao quadrado. Aplica a raiz dos dois lados. Eu vou ter que 9 é igual a c. Ou, né, c é igual a 9. Como é igualdade, tanto faz aqui o lado, certo? Vamos fazer aqui alguns exemplos sobre isso. Então, primeiro aqui é calcular os valores das medidas desconhecidas nos triângulos. Então, aqui eu tenho a projeção desse lado, tenho a hipotenusa e tenho c. Então, eu sei que c ao quadrado é igual a 3 vezes 12
C ao quadrado é igual a 36, raiz dos dois lados, C é igual a 6 unidade de comprimento. Tranquilo? O que é que eu posso aplicar aí? Eu tenho H, tenho A e estou lhe dizendo que esse lado aqui é A. Qual das relações aí a gente pode aplicar? A gente sabe que o H, né, a gente tem duas relações aí com H. Então, eu posso dizer que esse lado daqui, ó, vai ser o A da hipotenusa, né, menos esse A aqui, né, que eu vou chamar aqui de X. Então, eu posso dizer que H é igual a X vezes o A. Posso aplicar essa relação, ou posso fazer o quê? Não posso aplicar a relação que tem os catetos, porque a questão não foi dada. E aí eu tenho que lembrar que esse x aqui, ó, é a hipotenusa menos essa relação aqui, né, que é a projeção de AC. Menos o AC. Somente isso. E h ao quadrado. Aqui ele já me dá os valores, né, das projeções de AB e de AC. Então fica mais fácil, porque eu tenho que h ao quadrado é igual a 25 vezes 4, né, que são as projeções. Eu tenho que h ao quadrado é igual a 100. Então eu tenho que h, né, aplica a raiz, é igual a 10, unidade de comprimento. O que é que eu posso fazer aqui com a relação que eu aplico? A terceira, né? Que h vezes 10, ou 10 vezes h, é igual a quem? 6 vezes 8. Então, eu tenho que h, quanto é 6 vezes 8? 6 vezes 8 é igual a 48. 48 dividido por 10. Então, meu h é igual a 4,8 unidade de comprimento. Com isso, nós finalizamos aqui, senhores, mais essa aula. Espero que todos tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.